Oi pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao terceiro episódio. E hoje eu gostaria muito de falar com vocês sobre a justiça do Eterno sendo feita nas nossas vidas através das aflições e das angústias que a gente passa. E antes de mais nada, eu queria falar para vocês que é muito comum esse versículo que Jesus tanto falou, que no mundo tereis aflições. E tem de bom ânimo porque eu venci o mundo. Eu queria começar dizendo para vocês que Yeshua, ele sabia exatamente o peso de pecados que carregamos. E ele também passou esses sofrimentos e aflições não porque ele era simplesmente um ser humano, mas porque ele carregava na pele dele os nossos pecados e as nossas transgressões. Então eu quero dizer para vocês que ele sabia que nós, como pecadores, iríamos passar por todo esse sofrimento e essas aflições exatamente por causa dos nossos pecados, por causa das nossas transgressões, por causa das nossas iniquidades. E isso iria ser necessário para que nós fôssemos limpos. Por quê? Porque ele carregava os nossos pecados. Existe um versículo lá no livro de Jó, capítulo 36, que fala assim, olha, que se estamos presos em grilhões e amarrados com cordas de aflições, ele, o Eterno, nos faz ver as nossas obras, as nossas transgressões e que nos ouvemos com soberba. Ele também abre-nos os ouvidos para a instrução e manda-lhes que se convertam da iniquidade. Se o ouvirem e o servirem, acabarão seus dias em felicidade e os seus anos em delícias. Porém, se não ouvirem, serão transpassados pela lança e morrerão na sua cegueira. E segue dizendo que os ímpios de coração amontoam para si ira, e agrilhoados por Deus, pelo Eterno, não clamam por socorro. Ele diz ao aflito, ele livra por meio da sua aflição, e pela opressão lhe abre os ouvidos. Assim também procura tirar-te das faces da angústia para um lugar espaçoso em que não há aperto, e as iguarias da tua mesa seriam cheias de gordura. Aqui o Eterno está querendo dizer para a gente, deixar bem claro que as nossas aflições, as nossas angústias, elas nada mais são do que os nossos pecados e as nossas iniquidades não confessados. São expiações também pelo que não foi confessado, pelo que não foi mudado, e também para nos trazer de volta a compreensão do cumprimento das leis deles que está sendo descumprida, que não está sendo obedecido. Então tem uma passagem também de Davi dizendo assim, olha, antes de ser afligido eu andava errado, mas agora eu guardo a sua lei. Tem uma passagem também em Lamentações que o Eterno fala assim, olha, eu não aflijo nem entristeço aos filhos dos homens de bom grado. Ele está dizendo assim, olha, isso não está acontecendo, essa angústia, essa aflição que você está vivendo, não é por um acaso, não é porque eu simplesmente eu quero permitir que vocês sofram. Pelo contrário, os sofrimentos e as angústias, as aflições, elas são uma mensagem do Eterno de que coisas precisam ser mudadas na nossa vida. É exatamente como está sendo dito lá em Jó, que se você está preso em grilhões, se você está preso em cordas de aflições, ele está dizendo assim, olha, é para que abra os seus ouvidos, para que você consiga compreender o que eu estou querendo dizer, é a mensagem que eu estou dando, de que forma o Eterno consegue trazer arrependimento, clareza para o que está sendo, para as iniquidades que estão sendo cometidas, porque às vezes nem nós mesmos enxergamos o mal que nós estamos cometendo. Davi sempre dizia, né, Senhor, me perdoa pelos meus pecados que me são ocultos, porque nós também temos pecados ocultos que só o Eterno pode trazer luz, mas isso não quer dizer que a justiça dele não vai ser feita pelo descumprimento deles. E é exatamente por isso que o conhecimento das Escrituras
é tão importante, é tão necessário, esses mandamentos de servir ao Eterno e de buscar por Ele são exatamente para que não passe despercebido pelo nosso coração esses descumprimentos das leis que a gente vive constantemente. Então ele fala que essas aflições são feitas para nos abrir os ouvidos de que coisas não estão bem. Então, para finalizar, eu até recentemente estava meditando sobre isso, de que me veio ao coração quantas e quantas vezes o Eterno diz que nos céus não entrarão pecado, nos céus não entrarão iniquidade. Eu parei para refletir, principalmente sobre a minha vida, e pensando de que será que eu me sinto completamente limpa e apta a estar no reino dos céus? Por que a gente tem o costume de achar que depois que a gente for dessa vida, depois que a gente morrer, nós seremos justos do lado de lá, sendo que aqui não houve essa mudança? Então eu acredito que se eu o tempo de mudança eu não aproveitei aqui, então como que eu entregarei ao Eterno um coração reto? Eu não entregarei a Ele um coração puro, sendo que aqui eu não modifiquei as minhas ações. Então eu acho que o tempo de mudança, o tempo de limpeza é aqui, enquanto há tempo. Do contrário, todo o sacrifício de Yeshua seria em vão, porque se a gente pode mudar do lado de lá, se podemos ir para o lado de lá com tudo que existe dentro de nós, então tá tudo ok, tá tudo bem. Então eu quero trazer essa reflexão, mais uma reflexão para vocês, de uma mudança para hoje. Então eu gostaria muito de agradecer a vocês que ficaram até aqui, dizer que me acompanhem nos próximos episódios. Quem não assistiu os primeiros, volta lá, tá muito esclarecedor, principalmente para entender esses e os próximos. Então eu quero muito agradecer a vocês, deixem seus comentários, por favor se inscrevam no canal, deixem o seu like para compartilhar com mais pessoas e um grande abraço para vocês e até a próxima.